Olá, bem-vindos novamente aqui ao nosso espaço de conversa, aqui no stand do Bazar do Vídeo. Comigo agora tenho o Rui Toscano. Muito bem-vindo, Rui. Obrigado. O Rui, eu nem sei muito bem como falar do seu trabalho, porque o Rui é artista plástico, passa pela fotografia, pela pintura, pela escultura. Quer falar um bocadinho sobre o seu trabalho, com tantas valências? Começou por onde? Eu comecei pela pintura, quer dizer, basicamente eu sou um artista plástico, artista visual. Não é? Comecei por estudar pintura, também escultura e... Na Faculdade de digamos, Belas Artes, não é? Nos sim. anos 80, salvo erro. Sim, anos 90. E digamos, no meu trabalho, em termos de mídia, não imponho nenhumas limitações, ou seja, não há qualquer tipo de constrangimento em experimentar todo o tipo de linguagens, mas eu comecei sobretudo pela pintura e pelo desenho, e depois fui passando por outras, por vídeo, som, instalação, etc. Pela música também? Sim, música, o som, mais incorporar o som em determinadas peças e usar o som como matéria de adicionar informação, digamos, aos trabalhos. E atualmente o Rui trabalha integrando todas essas vertentes do seu trabalho, faz uma junção de todo, o tal sincronismo que se fala tanto aqui na Expo 5. Eu não diria que todos os meus trabalhos incorporem todas essas linguagens. O que acontece é que eu trabalho paralelamente vários tipos de linguagem, ou seja, eu posso fazer uma série de desenhos, essa série de desenhos pode originar um vídeo, por sua vez posso trabalhar com objeto, escultura, fotografia, e há peças que eventualmente podem ter mais do que uma outra linguagem integrada, mas eu utilizo várias linguagens no meu trabalho, isso é verdade. Aliás, até pode pegar numa linguagem e ela herdar uma outra, um objeto final. Sim. Que nada tem a ver com o caminho inicial, não é? Por exemplo, no caso do vídeo, nos últimos anos, o meu processo de trabalho parte muito até do desenho. E o que acontece é que muitas vezes eu tenho uma ideia muito concreta sobre aquilo que eu quero fazer, sobre a peça final e já tenho exatamente desenhado completamente o que é que eu vou fazer em termos de vídeo e sou capaz de estar a desenvolver uma série de desenhos que às vezes levam literalmente anos a serem concluídos e a partir daí o resultado final o objetivo é fazer um vídeo. Muitas vezes eu nem sequer mostro os desenhos como obra autónoma, mas também acontece o contrário. Sim, realmente essa junção é muito reflexa na sua obra. Aliás, eu vi uma vez uma frase que dizia que a cultura alimenta-se a ela própria, nesse sentido, de trabalhar em conjunto. Entretanto, o que é que tem feito mais recentemente? Em que parte é que se tem focado mais recentemente? Sei que teve um trabalho que foi muito notório há pouco tempo, as civilizações. Essa foi a última exposição individual que eu fiz e que aconteceu ano passado. Quer falar um bocadinho sobre isso? É um projeto muito interessante, à partida. Foi uma exposição que de alguma forma ela reuniu um corpo de trabalho que eu andei a desenvolver nos últimos, eu direi, 5, 6 anos e que, por um lado, tinha na cosmologia um foco de interesse e, por outro lado, também instaurava novos processos de trabalho que eu, há alguns anos, tinha abandonado. Tinha a ver, sobretudo, com a utilização de outro tipo de material. Eu estou-me a referir a um processo de apropriação. Foi uma exposição em que eu também desenvolvi uma série de trabalhos em que explorei
linguagens que eu não tinha até agora dado tanto foco, Como por exemplo a fotografia e, mais concretamente, uma tecnologia que hoje em dia está quase obsoleta, ou não, nós não sabemos bem, que é a película e os slides. E tudo o que está à volta disso, seja projetores, etc. Portanto, havia um lado nessa exposição e neste corpo de trabalho que lidava com duas realidades. Por um lado, tecnologia quase obsoleta, analógica, e eu interessava muito esse lado. E por outro lado, outro tipo de abordagem que já tinha a ver com uma abordagem mais tem a ver com a realidade que estamos a viver hoje em dia, do digital. E sei que um dos temas que aborda é a cosmologia, que também é um tema comum ao seu trabalho, vários. Sim, sobretudo nesta exposição. Tem um fascínio pela cosmologia, é algo que gosta de explorar. Porque tem a ver com um interesse que eu acho tem a ver com a que é muito percepção. fundamentado na percepção, na questão do olhar, e também partiu um pouco acidentalmente de uma experiência que eu tive há uns anos atrás, que foi fazer uma observação no telescópio. Eu devo dizer que eu, talvez, não sei se tem a ver com a minha formação de ter estudado artes, pintura, escultura, etc., mas eu, quando era estudante, eu era péssimo nas ciências. Portanto, não há aqui nenhum resquício que tenha a ver com o facto de eu ter-me interessado desde muito cedo por ciência ou por astronomia, etc. Mas o que aconteceu foi que há uns anos atrás fiz uma observação e o meu fascínio desde então é incrível, porque é uma experiência única, ou seja, tem a ver com precisamente aquilo que tinha a ver com o meu trabalho, que é, ou seja, estamos a falar a visão e os mecanismos da percepção. E às tantas a perceber-me que, através da observação, nós conseguimos construir uma ideia do que é o nosso espaço. Ou seja, eu diria que é mais uma ideia que eu acho desconcertante, que é, através da visão, através da observação, conseguimos chegar quase ao limiar do início do universo. E aí estamos a ver não só no espaço como no tempo. Nós conseguimos estar a olhar para o nosso passado, mesmo quase no momento da formação do nosso universo. Ou seja, estamos a olhar para um passado de há 13 mil milhões de anos. E eu acho isto uma ideia desconcertante. Eu vi uma frase sobre esse seu trabalho, chama-se Civilizações do tipo 1, 2 e 3, certo? Essa exposição que estamos a falar, que dizia que o recorte do tempo é como se fosse um recorte do tempo para lá da melancolia, como se o mundo tivesse dado a volta e o fim e o início se tivessem reencontrado. Portanto, acaba por ser também um bocadinho emocional, para além de toda essa parte da cosmologia que tanto o fascina. Sim, eu, sobretudo, o que eu acho interessante tem a ver com uma espécie de consciência de espaço e de tempo. Voltando um bocadinho atrás, antes deste meu interesse pela cosmologia, o meu trabalho tinha muito a ver com aquilo que era mais próximo, com o qual eu estava rodeado. Eu fiz uma série de trabalhos que tinham a ver com paisagem urbana, com cultura urbana, com aquilo que me era próximo, e que, no fundo, era talvez seria mais fácil trabalhar, e este interesse veio, de alguma forma, dar-me a consciência de uma outra posição relativamente ao estado em que nós estamos,
uma espécie de relativização em termos de espaço e de tempo. Eu sei que isto pode parecer uma conversa um bocado redundante, mas é importante para perceber o fundamento do seu trabalho, a base e o caminho, o seu percurso. O que eu diria mais é, sobretudo, por exemplo, e eu acho isto talvez, ainda não consegui perceber muito bem, mas é o interesse da cosmologia, de alguma forma, também despertou em mim um interesse sobre não só aquilo que me é imediatamente mais próximo, em termos espaciais, em termos históricos, em termos temporais, como, por exemplo, despertou também um interesse sobre a história de outras civilizações já desaparecidas, outro tipo de latitudes e outro tipo de culturas. Ainda falando sobre este seu trabalho, sobre esta exposição, há um pormenor muito interessante, que eu considero muito interessante, que é a boombox vermelha. Quer falar um bocadinho sobre isso? Quer-nos explicar o conceito? Mais uma vez juntou também o som de uma outra maneira? Sim, o trabalho com rádios gravadores, que em inglês se chamam boomboxes ou ghetto blasters, nós cá em Portugal chamamos de tijolos, já é um trabalho que já vem de há bastante tempo. Eu comecei a trabalhar com esse tipo de objetos, mais uma vez uma tecnologia obsoleta, não é? Ainda em meados dos anos 90. E é um trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, não faço peças tão regularmente quanto isso, porque obviamente pela própria natureza dos objetos, porque não são assim tão fáceis de encontrar. Claro. Mas é um trabalho que eu tenho vindo pontualmente a desenvolver. E essa peça era uma peça que, por um lado, a informação sonora que ela continha, e aqui é algo que convém referir, um dos aspectos que me interessa em trabalhar com esse tipo de objetos, com os tijolos, vamos chamar-lhes assim, tem a ver com a possibilidade de, através do som, adicionar uma informação a um objeto que é uma presença física e visual. A tal sincronia que falamos tanto exatamente. Aqui na feira. O objeto, pela sua forma, a mim interessa-me particularmente, porque é uma forma que é um paralelepípedo, tal como a própria palavra em português explicita, tijolo remete para um objeto de repetição, por sua vez tem ressonâncias com processos artísticos que remetem para o minimalismo, que é algo que também me interessa particularmente. Mas, por exemplo, nessa peça em particular, que era uma peça que chamava-se Bowman, era apenas um radiogravador vermelho, essa peça, a informação sonora que ela continha era um segmento sonoro retirado de um filme, do 2001 Odisseia no Espaço. Exatamente, do astronauta. E o som era precisamente a respiração do astronauta, que é um momento que se vai repetindo no filme e que é interessante porque é, digamos, o elemento mais humano que esse personagem reflete no próprio filme. Tudo o resto, toda a parte de diálogo, de interação, é digamos, uma espécie de contraposição a um comportamento humano. Claro, até porque o som humano está a ser emitido por, tal como o Rui disse, um material de áudio já obsoleto. Exatamente. Acaba por haver... E a mim interessava-me, por um lado, esse lado dele ser emitido através de um radiogravador e, por outro lado, também fazer uma espécie de referência a um outro aspecto no filme, que é a forma como o computador no filme fala, que é através de uma imagem que é absolutamente, aquilo basicamente é uma fotografia, é um estilo parado
em que se vê unicamente uma luz vermelha e essa é a representação do computador. E ali o que nós temos ali é um radiogravador vermelho, basicamente era... Portanto, mais uma vez a tecnologia aliada à arte, como forma de arte, a trabalhar em prol da arte, essa peça tinha muito a ver com essa exploração do objeto e da tecnologia inerente ao próprio objeto. Pronto. Também é aqui o que falamos aqui na nossa Expo 5. Rui, este trabalho foi realmente, teve realmente muito relevo, tanto que foi nomeado pela Sociedade Portuguesa de Autores como a melhor exposição de artes plásticas. Não, eu acho que foi... No ano passado, este ano, em 2016. Segundo sei. Foi um dos 3 nomeados, não? Sim, foi um dos 3 nomeados. Não foi o vencedor, mas foi um dos 3 nomeados e só isso já é uma grande honra. Fiquei muito curiosa. Eu não é estar, sobretudo porque não é que eu não dou grande importância mas aos é sempre prémios. um reconhecimento do nosso trabalho, não é? Nesse caso o que foi mais interessante e para mim foi talvez fiquei muito contente foi o facto de ter sido nomeado juntamente com a Helena Almeida, que foi a vencedora, e com a Lourdes Castro. Eu sei que, já que falamos estávamos a falar de ter sido reconhecido o seu trabalho, também está neste momento na 15ª Bienal de Arquitetura em Veneza, com um outro projeto. Sim, é uma... Com o vídeo To the Mountain Top, sim, de 2004. É uma exposição paralela integrada na Bienal e é um vídeo já mais antigo, foi o primeiro vídeo desta série que vocês vão mostrar agora. Vamos mostrar assim que for possível, mas quer-nos falar um bocadinho sobre este vídeo? E é um vídeo, eu posso falar um bocado do processo dos vídeos, e eu acho que isso tem interesse para a nossa também conversa. Funciona com esta sincronia entre a arte e a tecnologia, não é? Pelo que sei. Portanto, são estes vídeos, e no caso do vídeo que foi mostrado nessa exposição em Veneza, era um vídeo ainda tinha a ver, era no fundo uma espécie de um vídeo sobre a paisagem urbana, naquele caso em concreto sobre a paisagem de São Paulo, e que resultou de uma série de desenhos que eu fiz sobre a cidade. E o que aconteceu foi que eu fui a São Paulo, estive a fazer uma pequena residência de trabalho, fotografei, isto a ver com o processo, eu fotografei, já nessa altura fotografei em película, em slide, ainda analógico, porque eu sempre usei, é um processo que a mim me interessa muito, eu, na altura eu trabalhava muito assim, eu usava os slides e as projeções para fazer desenhos. E portanto toda a série foi feita a partir dessa série de fotografias que eu fiz e que depois vai resultar nesse vídeo. Mais uma vez, a tal sincronia que tanto se fala. E um dos aspectos que a mim me interessava, ou por outro lado, o que eu estava a fugir, sobretudo do meu trabalho de vídeo, tinha a ver com... eu queria evitar... Olha, conseguimos passar agora o vídeo. Quer-nos falar um bocadinho sobre ele? Este vídeo, tal como aquele vídeo que nós estávamos a falar, também parte de uma série de desenhos. Eu durante uma série de anos andei a desenhar só antenas e a ideia para este vídeo tinha a ver com a memória de um som em particular, que era um som de uma música dos Kraftwerk, e era uma memória que eu tinha, eu diria quase de infância, que é um tema dos anos 70, de 75, 76, e o que era interessante nesse som, todos os temas dos Kraftwerk são temas eletrónicos, naquela altura eram todos mas temas aquele era eletrónicos. especial. Era um som muito particular, porque era um som que, por um lado, não era nem sequer fazia parte da secção rítmica do tema, nem era propriamente um som melódico. Era um som estranho porque objetivava de alguma forma a ideia ou a imagem de uma antena, por absurdo que isto possa parecer. E o que aconteceu foi que eu achei interessante fazer um vídeo a partir desse som.
E aí pedi ajuda a um amigo meu, que é músico, e que percebe muito música eletrónica, que me identificasse como é que o som tinha sido feito. E ele identificou os instrumentos e eu pedi que ele me gravasse um banco de sons com esses instrumentos e a partir daí construí a banda sonora e fiz o vídeo com base nessa série de desenhos das antenas. Portanto, daquilo que compreendo, o trabalho do Rui parte muitas vezes de desenhos. Sim, no caso dos vídeos. Depois é aliada a outro tipo de tecnologia. Há bocado estava a tentar explicar mais ou menos a razão por que me levou a isso. Eu comecei por fazer desenhos, independentemente de ter uma ideia de vir a fazer um vídeo a partir desses desenhos ou não. O que aconteceu foi que eu já fazia vídeos. A determinada altura achei que, sobretudo no contexto em que eu trabalhava, que era o contexto das artes plásticas, a linguagem do vídeo, e estou a falar de linguagem visual, aquilo que é uma imagem conseguida através de uma câmara e dos processos de edição que havia na altura, estava-se a banalizar um bocado, ou seja, uma imagem que eu apresentasse um trabalho meu era quase redundante comparado com outro tipo de imagens. E a minha apeteceu mais pegar naquilo que eu fazia também paralelamente, que eram os desenhos, e de alguma forma conseguir um outro tipo de linguagem que não tinha a ver... Dar uma vida diferente daquela não que seria tinha a ver óbvia. com o mais óbvio que seria uma imagem captada por câmara ou até uma imagem trabalhada através das ferramentas de edição que haveriam na altura, não sei, fosse o After Effects, o Premiere, o Photoshop, o Final Cut, fosse o que fosse. Porque aí as imagens todas se assemelham todas um pouco umas às outras. Claro. Se a matéria inicial fosse os meus próprios desenhos, eu teria uma outra possibilidade de trabalhar essas imagens e de conseguir outro tipo de resultados. Rui, onde é que podemos ver agora algum trabalho seu, em breve? Vai ter alguma exposição? Alguma coisa que seja possível visitar? Para quem não conhece o seu trabalho e ficou com curiosidade de ir ver? Neste momento estou a mostrar uma pequena peça na Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira. Ok. Que é uma peça que tem a ver com fotografia, precisamente, e que tem a ver com película e com slides. Mais uma vez a tal junção que exatamente. falávamos. E assim, do momento que esteja em exposição é o que eu tenho. Ok, obrigada. Tá. E em relação aqui à Expo 5, já teve a oportunidade de dar uma voltinha pela feira? Já conseguiu ver alguma coisa, para além aqui do fantástico estúdio do Bazar do Vídeo, não é? O que é que já conseguiu ver, expectativas que tenha aqui para a feira? Não, dei só uma voltinha muito breve aqui antes da entrevista e achei interessante ver aqui coisas muito diferentes, coisas que têm mais a ver, por um lado, com a indústria, seja ela mais ligadas à indústria dos meios televisivos, também alguma indústria ligada à música e ao cinema, e achei interessante. Agora com certeza vai ter mais um tempinho para dar outra volta. Quem sabe se não encontra por aí algo que também seja inspirador para o seu trabalho. Rui, desejo-lhe muito sucesso, agradeço imenso a sua presença aqui. Obrigado. Nós vamos ficar por aqui, para já na nossa conversa. Vamos fazer um bocadinho de intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.